Chega sai do plenário após troca de palavras com Teresa Moraes. A vice-presidente da Assembleia da República, Teresa Moraes, criticou André Ventura, provocando a irritação da bancada do Chega. Após uma acalorada discussão que incluiu o deputado Filipe Melo, o partido decidiu abandonar a sessão. António Lobo Antunes, em entrevista de 2017, não reflete muito sobre a morte. Na sua conversa, o autor aborda temas como a infância, as perdas e a sua paixão pela escrita. Esta entrevista foi publicada pela primeira vez em fevereiro de 2017. Faleceu António Lobo Antunes, ícone da literatura portuguesa. António Lobo Antunes, aos 83 anos, deixa um importante legado na literatura contemporânea. Não perca a emissão especial de homenagem da Rádio Observador. A influência de Grayson em Trump, do crítico ao conselheiro. O senador, que é um defensor ardente de Israel, já foi crítico de Trump, mas agora atua como seu conselheiro no Golfo e apoia um ataque dos Estados Unidos da América ao Irão, que considera a nave-mãe do terrorismo. Não perca as últimas atualizações, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. 20 citações de António Lobo Antunes. O Observador compilou diversas declarações do renomado escritor português, extraídas de entrevistas ao longo dos anos. As suas confissões pessoais e provocações são elementos recorrentes nas suas conversas. Macau contribui com 8.400 euros para ajudar vítimas em Moçambique. No final de janeiro, o Consulado-Geral de Moçambique na região chinesa lançou um apelo para a recolha de donativos. Dubai, ricos investem milhares para escapar da guerra. Os destroços de drones e mísseis no Dubai têm afetado aeroportos, hotéis e áreas portuárias. Não perca as atualizações, inscreva-se e ative as notificações. Lobo Antunes, a importância da leitura da sua obra. Ana Margarida Carvalho, escritora e jornalista, recorda as suas entrevistas com António Lobo Antunes e expressa a sua preocupação pela diminuição da leitura dos seus livros nos últimos anos. 8 décadas da divisão da Europa pela cortina de ferro. Hoje assinalam-se 80 anos desde que Winston Churchill alertou para a divisão que surgia na Europa, num discurso que se tornou um marco do início da Guerra Fria, repleto de trechos que continuam relevantes. António Lobo Antunes, 1942 a 2026, Governo expressa pesar pela perda do embaixador da língua. Nascido em Lisboa em 1942, António Lobo Antunes formou-se em medicina e especializou-se em psiquiatria antes de se dedicar totalmente à escrita em 1985. O Benfica também recorda a ligação do autor ao clube. Para mais atualizações, considere subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Trump demite Kristi Noem e gera incertezas sobre a agenda migratória. A secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos da América tem estado no centro de controvérsias devido a comentários desrespeitosos sobre imigrantes. Britney Spears presa por conduzir sob efeito de álcool. A icónica artista, que recentemente enfrentou uma batalha legal pela sua autonomia, foi detida na madrugada de quarta-feira em Ventura, Califórnia. Reino Unido, drone que atingiu base no Chipre não pertence ao Irão. Na sequência do incidente, nações europeias estão a reforçar a defesa do Chipre. Lobo Antunes, a obra continua a ter muito a transmitir. Ana Rita Bessa destaca a vasta produção de um escritor exigente, classificando-a como uma leitura obrigatória. A CEO do Grupo Leia reafirma o compromisso de promover a obra de Lobo Antunes. Madonna, dá-me a tua camisola, do Celta de Vigo. Desde gestos que ecoam em estádios até cartas de petições dirigidas a Madonna, qual será o cenário mais inusitado no universo do futebol? António Lobo Antunes, reflexões sobre a guerra e o vazio do retorno. A obra de António Lobo Antunes reflete a violência da guerra, o fracasso do sonho imperial e o trauma de uma geração, espelhando a realidade do país. Editorial de Sónia Sapage. Não perca as nossas atualizações, inscreva-se e ative as notificações. PSD responde a críticas e desafia opositores a concorrerem nas eleições.
A liderança do PSD manifesta desconforto com as críticas recebidas e convida os adversários a apresentarem-se nas próximas eleições, que serão antecipadas. Seguradoras garantem que pagamentos são feitos sem entraves. O presidente da Associação Portuguesa de Seguradores, APS, afirma que os valores pagos às vítimas das intempéries provêm das seguradoras e não do Estado. Portugal autoriza a reentrada de veículo espacial. A Autoridade Nacional de Comunicações, ANACOM, concedeu a licença necessária para a reentrada de um veículo espacial. Mango busca superar a crise da moda com 3,8 mil milhões de euros em 2025. A marca de moda de Barcelona registrou um aumento de 13% nas vendas em 2025 e um crescimento de 15% em Portugal. O CEO, Tony Ruiz, prevê que a faturação atinja os 4 mil milhões de euros em 2026. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. António Lobo Antunes, Reflexões sobre Guerra e Identidade. A obra de António Lobo Antunes reflete a violência da guerra, o desmoronamento de um sonho imperial e o trauma de uma geração, espelhando a realidade de um país. Editorial de Sónia Sapage. Não perca as nossas atualizações, inscreva-se e ative as notificações. Caminha alerta o governo sobre a degradação do Forte da Ínsua. O Forte da Ínsua, erguido entre 1649 e 1652, está localizado numa pequena ilha rochosa na foz do rio Minho, junto à costa. Este monumento encontra-se na Ínsua de Santo Isidro, na freguesia de união das freguesias de Moledo e Cristelo, em Caminha, no distrito de Viana do Castelo. É urgente que o governo tome medidas para preservar este importante património histórico. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Portugal possui grande potencial para fabricar caças Gripen suecos. Os novos Gripen, que a Saab considera ser o caça mais moderno do mundo. Entrevista com Gisele Pelicot, disse a mim mesma que não era eu, talvez isso me tenha salvado. Gisele Pelicot partilha a sua dolorosa experiência de abuso sexual, revelando como conseguiu resistir à brutalidade do marido, Dominique Pelicot, que a drogou e a submeteu a abusos por diversos homens. Uma história de coragem que merece ser ouvida. Segurança Social alerta para tentativas de fraude na autenticação. O Instituto da Segurança Social, ISS, solicita a eliminação imediata de mensagens suspeitas, que visam obter informações confidenciais por meio de um link fraudulentos. Escolas acolhem influenciadores ligados à pornografia. Uma reportagem do Público revela que algumas escolas estão a receber influenciadores que exploram a sexualização infantil como uma forma de negócio. Esses indivíduos transitam facilmente de uma página do Instagram para uma conta no OnlyFans. Rússia responsabiliza Estados Unidos da América e Israel por instabilidade em Teherão. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia afirma que a única forma de evitar uma maior instabilidade na região é acabar com a agressão dos Estados Unidos da América e de Israel. Cabeceiras de Basto. Homem detido por incêndio originado em queimada. Um incêndio que teve início numa queimada alastrou-se de forma descontrolada, levando à detenção de um indivíduo em Cabeceiras de Basto. Para mais atualizações, considere subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Merche Romero e Fábio Pinto terminam o casamento. A apresentadora e DJ Merche Romero anunciou a separação do barbeiro Fábio Pinto. Reflexões sobre a perda de António Lobo Antunes. Ana Rita Bessa, CEO da editora Leia, partilha suas considerações sobre a morte do autor, ocorrida esta quinta-feira, aos 83 anos. Nuno Dias, Sporting pode triunfar sobre o Benfica, com certa margem. Já conseguimos vencer com alguma margem em diversas ocasiões e acreditamos que podemos repetir isso, afirma Nuno Dias. Lídia Jorge recorda legado literário de Lobo Antunes.
A escritora Lídia Jorge partilha que a sua melhor lembrança é uma estante absolutamente cheia dos livros, de Lobo Antunes, destacando-o como um autor não apenas português, mas também europeu, representativo dos séculos XX e XXI. Para mais conteúdos como este, considere subscrever o nosso canal e ativar as notificações. António Lobo Antunes, um legado literário inigualável. Bruno Vieira Amaral considera Lobo Antunes o autor mais influente das últimas 5 décadas. Após a homenagem da editora Dom Quixote, destaca a importância de preservar a sua obra. Conflito no Médio Oriente afeta mar e governo português controla preços dos combustíveis. A escalada do conflito no Médio Oriente está a repercutir-se em diversas nações. No mar, os Estados Unidos afirmam ter destruído a marinha iraniana, enquanto em Portugal, o governo assegura que tomará medidas para conter o aumento dos preços dos combustíveis. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Álvaro Almeida afirma que INEM apresenta melhorias. Durante uma audição marcada por tensão com o PS e Chega, o diretor executivo do SNS, Álvaro Almeida, argumentou que o desvio de verbas do INEM restringiu a intervenção do Instituto, além de defender o encerramento das urgências de obstetrícia. Para mais atualizações, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Autarcas da Europa solicitam mais apoio a Bruxelas. O Comitê das Regiões Europeu, que reúne representantes eleitos de regiões, cidades e vilas dos 27 Estados-membros, pede mais recursos à Comissão Europeia. Portugal ativa mecanismo europeu para repatriamentos do Irão. A porta-voz da Comissão Europeia anunciou a organização de 6 voos de repatriamento. A despedida de Marcelo e a estratégia de Montenegro. A saída de Marcelo do governo foi marcada por uma reunião do Conselho de Ministros em São Bento, que terminou com uma selfie. Luís Montenegro em foco. Nesta edição da Viti Suazi, discutem-se os desafios de Montenegro e as repercussões no Chega e na IEL após as recentes intervenções de Passos. Marcelo condena a abordagem dos Estados Unidos da América em relação ao Irão. O Presidente da República criticou a lógica transacional de Trump e a gestão ao ritmo de um clique de emoção imediata. Não perca as nossas atualizações, inscreva-se no canal e ative as notificações. Trump deseja participar na seleção do sucessor do Irão. O Presidente dos Estados Unidos da América afirma que a escolha do filho do líder supremo falecido no último fim de semana seria inaceitável, considerando-o um peso-pluma. Trump expressou a expectativa de apoio britânico, sem questionar, e criticou Pedro Sanches. Marcelo despede-se de Belém após uma década de oportunidades perdidas. O Presidente da República concluiu seu mandato em Belém, refletindo sobre uma década de oportunidade perdida. Enquanto isso, Montenegro enfrenta críticas, com a opinião de que o Primeiro-Ministro não necessita de oposição, mas sim de um apoio mais doce. Sanches, o novo ícone controverso da esquerda. Alberto Gonçalves analisa a postura de Pedro Sanches em relação ao Irão. Crédito Agrícola vê lucros reduzidos em 34% devido ao BCE e à incerteza geopolítica. O Banco Cooperativo reportou uma diminuição nos resultados em 2025. Embora o volume de crédito mal parado tenha diminuído, o aumento do risco levou o crédito agrícola a reservar mais fundos para cobrir potenciais perdas em créditos. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Pagamentos rápidos das seguradoras desmistificam entraves do setor. O líder da Associação de Seguradoras afirma que a resposta do setor às tempestades demonstra que a ideia de que as companhias dificultam os pagamentos é um mito. Na verdade, as seguradoras estão a antecipar os pagamentos aos afetados. Preparativos do Wrexham para receber o Chelsea. O clube galês tem sido o centro de uma das narrativas mais inesperadas do futebol europeu.